Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo 11 de outubro de 2020 e nós estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. É um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã que o Senhor tem nos concedido, continuando os nossos estudos na revista do quarto trimestre, que tem por título Palavra e Vida, vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Nós estamos estudando alguns personagens bíblicos e tirando de suas vidas aquilo que nos é relatado pela palavra de Deus, aquilo que pode nos ajudar e nos ensinar na nossa caminhada com o nosso Senhor no nosso dia a dia. Bom, a lição de hoje, ela tem por título José, quando a adversidade é a injustiça. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a vida deste jovem que passou boa parte da sua vida no Egito. Domingo passado nós estudamos sobre Abraão. Então nós vimos que Abraão passou por algumas adversidades também, o Senhor o colocou à prova, e hoje nós vamos ver que José também vai passar por algumas adversidades na sua vida, e essas adversidades serão em função de algumas injustiças que ele sofreu, a começar dentro da sua própria família. Bom, o texto de hoje ele é bem longo. A narrativa da vida de José vai do capítulo 37 do livro de Gênesis até o último capítulo, que é o capítulo 50. Ou seja, nós temos aí 14 capítulos retratando a história de José, a vida de José, as experiências de José. Então, mas é claro que nós não vamos ler esses 14 capítulos, mas nós vamos ler alguns trechos ao longo desses 14 capítulos para que nós possamos entender o contexto da vida de José. Então vejamos. Olha, domingo passado, como eu disse, nós estudamos sobre Abraão. Nós vimos que Abraão foi chamado lá de Ur dos Caldeus, o Senhor o leva para Canaã e disse que aquela terra seria a terra do seu povo e que por meio da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Bom, o Senhor cumpriu a sua promessa, deu a Abraão já na sua velhice, como nós vimos domingo passado, quando Abraão estava com 100 anos de idade, o Senhor então deu a Abraão um filho e o nome desse filho foi Isaque. Bom, de Isaque foi gerado Jacó, e Jacó então é de Jacó que vão sair as 12 tribos, que vão formar o povo de Israel, de onde virá mais tarde o Senhor Jesus. Então o Senhor está formando um povo para que deste povo venha aquele que redimiria o mundo dos seus pecados, aquele que traria a salvação ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo da história, o Senhor vai trabalhar com todas aquelas promessas que fez a Abraão e com este povo que foi formado a partir de Abraão. Então vem Abraão, Isaque e Jacó. Bom, Jacó, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel. E de Lia, Jacó gerou Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Já de Raquel, José teve apenas 2 filhos com ela, José e Benjamim, e fato interessante é, quando nasce Benjamim, que é o segundo filho que Jacó tem com a Raquel morreu no parto. Bom, além disso, Jacó teve filhos com a criada de Lia, que era Zilpa, e da sua relação com essa criada de Lia, que é Zilpa, nasceram-lhe Gade e Azer. Por outro lado, também, Raquel, também, como ela não podia ter filho, ela era estéril, e mais tarde o Senhor a abençoou, como já disse, nasceu José e Benjamim. Por outro lado, também, Jacó teve filho com a criada de Raquel, que era Bila, de onde nasceram, então, Dan e Naphtali. Então, você vai ver aí que dessa descendência de Jacó aparecem 13 filhos aí. O que acontece é que Jacó, ao abençoar os filhos de José, Jacó os toma como se fossem seus filhos e não seus netos,
que são Efraim e Manassés. Então, somando com os outros 11 filhos, tá? Já que José não está contado aí entre as tribos, você vai ver que há aí 13 filhos. Mas, como são 12 tribos, precisamos perceber que à tribo de Levi não lhe foi atribuída herança. Então, são essas 12 tribos, então, com exceção de Levi, que vão formar, então, o povo que vai descender, todo o povo de Israel, que vão descender as 12 tribos de Israel, que mais tarde, você vai ver ao longo da história, eu creio que nós estudaremos isso mais tarde, você vai ver que mais tarde essas 12 tribos se separam, vão 10 tribos para o norte, e 2 tribos vão ficar ao sul, que são Judá e Benjamim. Tá bom? Então, aí está a descendência de Jacó para que nós possamos entender um pouquinho mais da vida deste personagem bíblico. Bom, lendo sobre a vida de José, nós temos um relato em Gênesis, do capítulo 37, do verso 26 a 28, que diz o seguinte: Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. É isso que nós encontramos lá no capítulo 37 de Gênesis. Mas, como disse, nós vamos ler bastante trechos que falam sobre a vida de José. Já no capítulo 39 do livro de Gênesis, do verso 1 ao 4, nós temos então: José havia sido levado para o Egito. Lembre-se que ele foi vendido por seus irmãos a mercadores ismaelitas. Então, de lá, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ainda no capítulo 39, versos 7 e 8, diz: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ainda no capítulo 39, agora do verso 12 ao 17, diz: Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Bom, agora continuando no capítulo 39, do verso 19 ao 23. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Gênesis capítulo 39, do verso 19 ao 23.
Bom, como eu disse, a história de José, ela está relatada no livro de Gênesis, do capítulo 37 até ao capítulo 50. Bom, José, ele passou por diversos sofrimentos, ele passou por diversas adversidades. José sofreu várias injustiças. E isso lhe causou sofrimento físico, lhe causou dor física, isso lhe causou sofrimento mental, isso lhe causou sofrimento emocional. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, José sofreu bastante com as adversidades e com as injustiças que ele sofrera. Porque Deus permitiu que José passasse por diversas adversidades, sofresse tanta injustiça. Vejamos lá. Olha, porque Deus tinha um propósito em cada etapa de sua vida, tá? E é isso que a palavra nos diz lá, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 28, muitos anos depois da vida de José, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, ele, para que esses propósitos sejam cumpridos, ele vai trabalhar com as nossas vidas. E às vezes é por meio de adversidades, às vezes por meio de injustiça, às vezes por meio de uma doença até mesmo, mas o importante é que Deus trabalha para o nosso próprio bem e de maneira também que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Bom, José, que era o primeiro filho de Jacó com Raquel, ou seja, José foi o 11º filho de Jacó, contando aí entre os filhos de Lia, de Zilpa e a outra de Bila, que era criada de Raquel. Nós vamos ver aí então que José era o 11º filho de Jacó. Tudo começou aos seus 17 anos, então nós estamos lidando aí ainda com adolescente, com alguém que está iniciando a sua juventude, ainda na sua adolescência. Então José vai experimentar adversidade na sua vida e vai sofrer injustiças numa idade muito tenra ainda, muito jovem ainda. Vejamos lá no Gênesis capítulo 37, versos 1 e 2. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha seus 17 anos, então toda a história que a gente vai conhecer de José começa a partir dos 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então nós vemos aí que José trabalhava com seus irmãos, mas ele também exercia aí uma função de espião, contando ao seu pai aquilo que de mal os seus irmãos faziam. Então José vai sofrer injustiças em função do ciúme dos seus irmãos. Tudo vai começar com o ciúme deles. Veja lá, Gênesis 37, no verso 3, no 4 e no verso 20, vai dizer o seguinte: ora, Israel gostava mais de José. Quando a gente fala Israel, significa Jacó. Quando Jacó teve aquela experiência com Deus, que diz que Jacó lutou com Deus, o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, quando você lê, ora, Israel, entenda Jacó. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aí lá no verso 20 vai dizer: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você sabe que José tinha contado aos seus irmãos um sonho em que os seus irmãos se prostravam diante dele e prestavam a ele reverência. Então os seus irmãos, além de ele ser o filho predileto do papai Jacó, os seus irmãos ainda achavam que José tinha uma certa arrogância. E o Senhor vai trabalhar com José também nesta área. Então,
O que eles intentam? Eles intentam matar José, tirar José do caminho deles, porque eles não gostavam de José. Eles tinham ciúme de José, por José ser o preferido do seu pai, de Jacó, ou então Israel, né? Então, o jovem José, ele precisava aprender algumas lições. Ele estava iniciando a sua juventude, né? E ele precisava aprender algumas lições. E é isso que vai acontecer com a sua vida, que nós vamos ver um pouco do que se passa com ele. Vejamos lá. Olha, a primeira coisa que ele precisava aprender era superar o orgulho e aprender a ser humilde. Tá? E o Senhor vai trabalhar isso com ele, e às vezes precisa trabalhar conosco também nesta área. Tá? Então vamos ver lá, superar o orgulho e aprender a ser humilde. Veja lá Gênesis 37, de 8 a 10, depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Veja, os irmãos não gostaram do sonho e o próprio pai vai repreender Jacó, julgando-o arrogante. Mas José, como eu disse, ele precisava superar um certo orgulho e aprender a humildade. Ele diz que teve um outro sonho, e nesse sonho, desta vez, o sol, a lua, ou seja, seu pai e sua mãe, e 11 estrelas, ou seja, ele tinha 11 irmãos, todos eles se curvavam diante dele. Então nós vemos aí que José, é repreendido por Jacó de uma maneira que ele aprenda a humildade. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. É o que nós encontramos em Provérbios, no capítulo 15, verso 33. Outra razão para que José fosse também trabalhado era para que ele aprendesse o exercício da fidelidade. Tá? E o Senhor trabalha conosco dessa maneira também. Deus é fiel e requer de cada um de nós fidelidade. Veja o que acontece lá, Gênesis capítulo 39, versos 5 e 6. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Veja, o Senhor estava sobre tudo. O Senhor abençoou a casa de Potifar, porque José estava lá dentro, porque o Senhor estava trabalhando com José e ele estava demonstrando fidelidade. Então José, ao servir esse seu senhor egípcio, ele demonstrava fidelidade. Então o Senhor vai trabalhar com José em todos esses sentidos. E tem uma outra coisa que é interessante, e José vai sofrer por causa disso, porque diz no final que José era atraente e de boa aparência. E isso também vai lhe causar problemas. Então, uma outra área que o Senhor vai trabalhar com José é a prova da sua fidelidade. O Senhor, ele demonstrou fidelidade e agora o Senhor continua trabalhando com a sua fidelidade e a sua pureza. O Senhor vai verificar que José opta por obedecer, por lhe obedecer, a cair, a ceder o pecado. Então nós vamos ver que José vai passar por prova da sua fidelidade e pureza. Lembre-se, domingo passado, que nós falamos sobre a fidelidade de Abraão e o que o Senhor testou Abraão para que Abraão pudesse provar a sua fidelidade. Algo semelhante nessa área vai acontecer com José. Veja lá, Gênesis 39, versos 7 e 8. E depois de certo tempo, lembre-se que José era bonito, né? E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Veja que, tentado, José não cede ao convite da mulher de Potifar, não se deixa levar pelos encantos da mulher de Potifar.
Aí nós vamos ver lá o que o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você vai ver que José, por causa da sua fidelidade, ele vai ser caluniado pela mulher de Potifar, e isso vai lhe custar uma dor muito grande. Ele vai sofrer muito por causa desta calúnia, mas ele não cedeu, ele preferiu sofrer todos os danos, toda a calúnia, a ceder aos convites, ao encanto da mulher de Potifar. Então, junto com a fidelidade, já que ele agora vai pagar um preço grande, porque ele vai ser jogado lá na prisão, junto com a fidelidade, José, ele vai ter provada a sua paciência. Lá em Gênesis, no capítulo 40, verso 21 a 23, diz assim: restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Lembre-se que José tinha lá na prisão, e o carcereiro havia colocado José como supervisor da prisão. Lá havia o copeiro e o padeiro do faraó, que eles estavam presos lá. E aconteceu que cada um deles teve um sonho, e José interpreta esses sonhos. E José diz o seguinte: olha, fala para o copeiro, quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim, interceda por mim a ele. Mas o que aconteceu? O copeiro se esqueceu daquilo que José lhe pedira. Esqueceu totalmente. E quando aconteceu de o padeiro ser mandado enforcar por Faraó, o copeiro se lembrou da interpretação do sonho, e ele viu que ambos os sonhos se cumpriram, tanto do copeiro como do padeiro. Aí o copeiro então vai se lembrar de José, mas até então o copeiro se esqueceu de José. Então José fica na prisão, aguardando com paciência, esperando que um dia chegasse a sua libertação. Mas ele pagou um preço alto, mas ele foi paciente em meio à luta, em meio a este esquecimento, que foi mais uma injustiça cometida com ele, porque ele pediu isso e o copeiro lhe prometera isso, e no entanto o copeiro foi injusto com ele e se esqueceu dele. Bom, como José pôde vencer as injustiças então que lhe fizeram? De que maneira que ele venceu essas injustiças todas? Como ele passou por essas adversidades? Vejamos lá, Gênesis capítulo 39, do verso 20 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Isso consolava bastante José. Sabe por quê, meu irmão? No meio da adversidade, no meio da injustiça que alguém possa estar sofrendo, o Senhor se faz presente, porque o Senhor nunca nos deixa sós. É isso que nós temos falado aqui repetidas vezes nessas lições que nós estamos estudando. José então ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, pois o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Veja que José passa por esses momentos todos de adversidade, de sofrimento mental, físico, corporal, emocional. José passa por tudo isto, mas ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele, e é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, enquanto outros o tratavam de maneira rude,
rude, digo, e de maneira injusta, José era tratado pelo Senhor com bondade. É isso que acontece em nossas vidas. O Senhor sempre nos trata com bondade, porque Ele é misericordioso. Podemos estar passando por dificuldade, podemos estar passando por lutas, mas o Senhor sempre nos trata com bondade. Isto é a prova de que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Então, como José pôde vencer as injustiças então que lhe fizeram, vejamos lá, voltando lá para Gênesis, capítulo 39, verso 20 a 23, foi o texto que eu acabei de ler, ele acabou ficando repetido aqui, então eu vou pular esse texto aqui e vamos ver o próximo que nós temos. Mateus 23, 12 diz o seguinte: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja, José, ele se humilhou e ele foi exaltado porque o Senhor estava com ele. Veja que o carcereiro o tratou de uma maneira diferente. O carcereiro colocou toda a confiança nele e deixou os presos a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e o Senhor o tratava com bondade e, consequentemente, ele angariou a simpatia do carcereiro. Então, José, ele foi humilhado, mas o Senhor estava com ele. Ele se humilhou, mas o Senhor o exaltou. Então, o que vai acontecer mais tarde? Vai acontecer que Faraó vai ter um sonho. E quem é que vai interpretar este sonho? Vai ser o jovem José. Vamos ver como acontece então. Lá em Gênesis capítulo 41, de 1 a 9, diz o seguinte: ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram, as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Nesse momento, o chefe dos copeiros, que estava preso com José e de quem José interpretara o sonho, ele se lembrou que José lhe havia pedido: olha, lembre-se de mim quando você estiver diante do Faraó. E foi muito tempo depois, disse que ao final de 2 anos, ou seja, 2 anos depois, sem contar mais o tempo que José já havia passado na prisão, é que o copeiro vai se lembrar que José estava lá e que José era capaz de interpretar sonhos. Mas, no entanto, embora esquecido pelo chefe dos copeiros, o Senhor não havia esquecido José. Embora sejamos esquecidos por aqueles que nos cercam, em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio a injustiças que talvez alguns estejam sofrendo, o Senhor não se esquece, o Senhor sempre vai mostrar graça e sempre vai mostrar bondade. O que vai acontecer com José? José agora vai ser levado do cárcere à presença do rei. Veja como o Senhor vai trabalhando na vida de José. Lá em Gênesis capítulo 41, dos versos 14 ao 16 e do 27 ao 30 vai nos dizer o seguinte: o Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Mandaram buscar José imediatamente lá na prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Veja, Josué não quer glória alguma para si. Veja aí como o Senhor trabalha
com Josué. Lembre-se que ele começa lá, vindo da família do seu pai aos 17 anos, ele era um jovem meio arrogante, olha como o Senhor vai trabalhando com ele e diz, olha, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Indo lá agora para o do verso 27 ao 30 diz, José vai dar agora a interpretação do sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Aí veja que José agora vai ser usado por Deus para demonstração do seu poder. E mais tarde o Senhor vai trabalhar muito mais ainda com esse povo do Egito. Mas prossigamos com José. Então José, ele passou por todas essas lutas, mas ele foi resiliente. Resiliência é a capacidade que tem de algum objeto ser deformado, mas logo depois voltar à sua forma original. José, ele foi massacrado. José, ele foi injustiçado. José passou por adversidade, mas o Senhor era com ele. E o fato de o Senhor estar com ele o fazia voltar na sua força, na sua capacidade plena de resistir às lutas. E estando com o Senhor, confiando no Senhor, o Senhor vai nos dar a resiliência necessária. Já imaginou quando se pega aquela esponja na cozinha, que aquela esponja é apertada, e depois que ela é solta, ela volta à sua forma normal? Era isso que o Senhor estava trabalhando com José. E José foi apertado, mas depois ele volta à sua forma normal e volta de uma maneira gloriosa, porque ele vai agora à presença do faraó e lá ele interpreta o sonho e lá ele exalta o nome do Senhor. Mas o que acontece? Que José, ele sofreu por 13 anos, mas o Senhor o exaltou. Se nós fizermos a conta que quando ele foi vendido aos ismaelitas e chega ao Egito, ele tinha 17 anos, com mais 13 anos, José esperou chegar à idade de 30 anos, para que pudesse ver o plano que o Senhor tinha na sua vida. Olha, meu irmão, quantos oram anos e mais anos em meio a lutas para obter uma resposta do Senhor? Quantos testemunhos eu já ouvi de esposas que oraram anos e mais anos pela conversão do seu esposo e um dia o Espírito de Deus foi lá e transformou o coração daquele homem e o fez uma nova criatura e a esposa teve o prazer de louvar, de glorificar o nome do Senhor e ao mesmo tempo aquele esposo convertido pôde ver ao longo de todos aqueles anos a presença do Senhor na vida da sua esposa e o quanto ela sofrera, mas ela orou. E assim acontece com uma série de outras coisas. Às vezes vem respostas que são imediatas, às vezes a luta demora um pouco mais, às vezes a adversidade ela é mais longa do que se espera, mas vai passar, porque o Senhor está conosco e o Senhor sempre nos mostra a bondade. José foi resiliente, ele sofreu por 13 anos, mas o Senhor o exaltou. Vejamos lá Gênesis 41, do verso 45 ao 48. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Olha agora, alguém que sai da masmorra, alguém que sai do calabouço, alguém que sai da prisão e agora vai se tornar um superintendente, vai inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Ele se torna governador do Egito. Aí, durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades.
Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Veja que ele tinha a idade de 30 anos, quando ele vai servir ao faraó e ele vai agora ser a segunda maior autoridade em todo o Egito aos 30 anos de idade. Olha como Deus transforma a vida de alguém. Pega alguém caído, alguém que está lá embaixo, jogado na lama, no lamaçal, e o levanta e o coloca em uma posição de honra. Foi isso que o Senhor fez com José. Às vezes a luta é grande, mas aguarde, meu irmão, que o Senhor vai honrá-lo, porque o Senhor está com você na luta que está passando, assim como foi com José. E o Senhor mostra bondade a cada dia da nossa vida. Vamos lá então. José ele foi rejeitado por seus irmãos. José, ele se recusou a pecar quando assediado pela mulher de Potifar. José não tinha um espírito vingativo. Observe que ele teve razões demais para se vingar de todo mundo que atrapalhou a sua vida, mas José não tinha isso. José tinha um espírito manso e não cometeu injustiça. Ele as sofreu, veja só. Ele não cometeu injustiça alguma, ele as sofreu, mas ele venceu cada uma delas. José então chegou a tal posição pela maneira como ele foi fiel ao Senhor, pela sua fidelidade. É muito bom ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é grande na sua fidelidade e o Senhor não falha. O Senhor é o grandioso Deus e grandes são as obras do Senhor e Ele é fiel. Lembra-se daquele hino? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Lembre-se daquele outro ainda, conte as bênçãos, conte quantas são, e você depois há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Imagine José contou injustiças, e depois ele ficou surpreso com o que Deus fez na sua vida, como Deus o tornou o segundo homem mais importante do Egito. Meu irmão, o que acontece, meu irmão e minha irmã, é que no meio da adversidade, o caráter da pessoa é revelado. E como já disse aqui também em lições anteriores, no meio da adversidade, o Senhor vai trabalhando o nosso caráter, porque só o Senhor, Jesus, é que pode mudar o caráter de uma pessoa. Tá? Lembre-se de como José se comportou na casa de Potifar. Como ele demonstrou lá o seu caráter, como ele demonstrou lá a sua pureza, como ele demonstrou a sua lealdade, como ele demonstrou a sua fidelidade. Todas as experiências de José, no fim, permitiram manifestar a Faraó o poder de Deus. O que acontece no final é que o nome de Deus vai ser exaltado diante de Faraó em razão da fidelidade, da resiliência de José. Veja lá, Gênesis no capítulo 41, no verso 25 e depois do 38 ao 40, diz assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. Ele diz que foi Deus que revelou ao faraó. Aí, indo para o verso 38 a 40, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Faraó viu que habitava em José o Espírito de Deus que estava sobre ele. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, observe que Faraó, ele, como todo o povo no Egito, eles eram politeístas. Então, olha quem é que vai ser exaltado, é o nome do Deus verdadeiro. Não é o nome de nenhum nenhum daqueles falsos deuses do Egito, não. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você.
Veja, então, qual era a linha de autoridade no Egito? Era primeiro o faraó e depois José, e depois vinham os outros. Olha a que ponto de exaltação e de honra o Senhor levou José. Veja que a gente vai ver, então, o que nós vamos ver na vida de José e que nós podemos ver também na vida de cada um dos personagens bíblicos do Velho Testamento. Nós podemos ver em cada um deles uma prefiguração de Jesus Cristo. E é isso que acontece na vida de José. Nós podemos ver na vida de José uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. Veja lá, olha, José era o filho amado do pai. Né? Era o filho preferido do pai. Veja lá, Gênesis 37:3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Israel, como eu disse, está lembrado, é a mesma coisa que Jacó. Eu poderia dizer, ora, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. José era o filho mais amado do pai. Aí nós vamos ver no Senhor Jesus Cristo no dia do seu batismo. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. De uma forma prefigurada, todo aquele amor que José tinha pelo seu filho nos mostra aqui com uma prefiguração o amor do nosso Deus pelo seu filho amado, que o próprio Senhor Jesus depois vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. José foi levado ao Egito com um propósito de salvar aquele povo, o mundo da época da fome. E o Senhor Jesus vai vir ao mundo com o propósito de salvar o homem da sua perdição, de salvar o homem da sua fome espiritual. Prosseguindo, nós vamos ver que José ele foi invejado e odiado, e esta é uma das razões pelas quais José vai passar por injustiças. Ele foi invejado e odiado. Gênesis 37:4 diz lá: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E aí você vai ver que algo semelhante acontece com o Senhor Jesus Cristo. É o que nós vemos em Marcos, no capítulo 15, nos versos 9 e 10. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Veja, Jesus foi levado à presença de Pilatos porque, por razão da inveja, por razão do ódio dos fariseus e saduceus e de muitos outros dentre os judeus. Então, assim como José foi invejado e odiado, o Senhor Jesus muito mais ainda. Outra coisa, o José tornou-se um servo. José que tinha todo o conforto na casa do pai, José que era o filho predileto do pai. José agora ele é vendido a ismaelitas, que por sua vez vão vendê-lo ao oficial de Faraó, que é Potifar, e lá José vai se tornar um servo na casa de Potifar. Gênesis 39:1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. José sai de casa, do seu conforto, é traído, é vendido e agora vai se tornar um servo. O que nós vamos ver no Senhor Jesus Cristo? Lucas capítulo 22, verso 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. O Senhor Jesus veio a este mundo e veio para servir. Ele diz que ele não veio para ser servido, mas também ele vai dizer, olha, o servo não é maior do que o seu Senhor, e isso serve para nós. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vejamos lá, Filipenses, o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 7, se referindo a Jesus Cristo.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ainda resistiu à tentação. Lembre-se da história com a mulher de Potifar. Olha lá, Gênesis 39, versos 9 e 10. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, veja que não foi só uma vez, não. Assim, embora como ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Aí, com relação ao Senhor Jesus Cristo, em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, o autor vai dizer: pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ao longo de sua vida, a exemplo de José, que foi tentado dia a dia pela mulher de Potifar, o Senhor Jesus, dia a dia, passou por diversas tentações e não pecou, e José também não pecou. Veja aí então que José é uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. José é o tipo e o Senhor Jesus Cristo é o antítipo. É isso que nós vemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, José foi rejeitado e condenado à morte. Os seus irmãos o rejeitaram e de início eles intentaram matá-lo e acabar com a vida dele. Vejamos lá. Olha, Gênesis 37, versos 18 e 19, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. A sua vida seria ceifada, mas o Senhor não permitiu, porque Rubens veio e mudou a ideia deles e convenceu-os a vendê-lo aos mercadores ismaelitas. Aí o que acontece com o Senhor Jesus Cristo? Lucas capítulo 23, verso 20 e 21 vai dizer: desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Veja, José foi rejeitado e os seus irmãos decidiram matá-lo. O povo de Israel, para quem o Senhor viera, também decidiu matar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. José foi desprezado pelos seus e seus irmãos queriam matá-lo. Jesus foi desprezado pelos seus e eles também quiseram matá-lo. Aí eles vão gritar, vão bradar diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Então, ainda supriu aos necessitados. O que acontece com José no Egito? José diz a Faraó que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O que José faz? José, agora galgado a posição da segunda maior autoridade no Egito, José vai administrar de maneira que ele possa sustentar o povo do Egito e de maneira que ele possa sustentar outros povos. E o que vai acontecer é que os seus irmãos e mais tarde seu pai, toda a sua família também vai para o Egito, para que não morram de fome, lá eles também serão sustentados, lá eles também serão supridos com o alimento. Veja lá, Gênesis capítulo 41, versos 56 e 57, quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Aí você vai ver lá em João, no capítulo 6, verso 35, o Senhor Jesus declarando. Diz lá: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja que José supriu a fome do Egito e diz ainda: e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Veja, o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá sede, aquele que crê em mim nunca terá fome.
Assim como José supriu a fome de toda a terra do mundo de então, o Senhor Jesus veio ao mundo para suprir a fome do mundo inteiro, porque Jesus é o pão da vida. E somente em Jesus, somente indo a Ele, é que a nossa alma pode ser alimentada de maneira completa com o pão da vida e ter a sede saciada com a água da vida, porque o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida e a água da vida. Então, meus irmãos, veja só, José, ele conhecia muito bem as promessas de Deus para o seu povo. José, ele é descendente de Jacó. E lembre-se, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor disse a Abraão que por meio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. José conhecia essas promessas de Deus. Veja lá, no último capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 50, né, do verso 24 ao 26, diz: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Veja, considerando que ele tinha 17 anos, quando ele foi levado para o Egito, significa dizer que José viveu 93 anos no Egito e seus irmãos foram para lá, seus pais foram para lá e lá eles vão morrer lá, porque depois o faraó vai mudar e o faraó vai surgir um novo faraó que não conheceu José. O povo de Jacó, a descendência de Jacó, vai se multiplicar maravilhosamente dentro do Egito, de maneira que vai deixar o faraó preocupado. E qual é a solução do faraó, então, deste outro faraó? Escravizar o povo de Israel. É daí, então, que surge o cativeiro no Egito. Mas José sabia que o Senhor livraria o seu povo do cativeiro do Egito. Ele diz: Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí, prosseguindo, a gente vai ver que bem antes, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, do verso 12 a 14, a gente vai ver esta promessa a qual José estava se referindo aí no capítulo 50. Veja lá: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. José é levado para o Egito. O Senhor tinha um plano de trazer ao mundo o Salvador, porque por meio da semente de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Este povo agora vai para o Egito, porque o Senhor já havia avisado a Abraão, e José sabia muito bem disso, que eles ficariam escravizados lá no Egito por 400 anos, mas o Senhor os tiraria de lá. Aí José pede: olha, não deixe que os meus ossos fiquem aqui. Ele morreu com 110 anos. Então, como o povo foi muito tempo para lá depois, o povo vai ficar ainda em torno de mais uns 300 anos do Egito, depois da morte de José. Então, o que nós vamos ver, meus irmãos, e é com isso que nós vamos encerrar nossa aula de hoje, lá em Gênesis, no capítulo 45, versos 7 e 8, José, ele enxergou de uma maneira bem clara o plano de Deus, e é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, 28, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas as coisas cooperam. Todas as coisas significa que cooperar significa todas as coisas trabalham juntas
para o bem daqueles que amam a Deus, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas. Então, encerrando lá em Gênesis, no capítulo 45, versos 7 e 8, diz: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Veja, o Senhor havia dito, repetindo, que por meio de Abraão viria, da semente de Abraão, viria aquele que abençoaria todos os povos da terra. Aí o Senhor, para preservar este povo, naquele momento de fome, faz com que José vá para o Egito e depois Jacó com toda a sua família vá para o Egito, mas de lá o Senhor vai trazer o remanescente, o Senhor vai libertar o seu povo e o Senhor depois vai caminhar com este povo pelo deserto por 40 anos, levando a terra prometida. Tudo isso acontece para que um dia pudesse surgir deste povo que o Senhor preservou em todas as lutas, em todas as injustiças, inclusive justiças que nós já vimos prefiguradas aí na vida de José. Tudo isso acontece para que se cumprisse um dia o plano de Deus de trazer ao mundo, da descendência de Abraão, da descendência de Jacó, da descendência de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é a água da vida, que veio para saciar a fome de todo mundo. Naquela época, José saciou a fome do mundo de então, e o Senhor Jesus continua até hoje saciando a fome de todo mundo. Mas o que eu quero dizer, encerrando aqui, meu irmão, esteja passando por luta, esteja sofrendo injustiça, esteja passando por adversidade, lembre-se sempre de que o Senhor é com você. O Senhor era com José e o Senhor abençoava José e o Senhor estava com José. Então, meu irmão, mantenhamos toda esta confiança que em meio às adversidades, em meio às injustiças, o Senhor estará sempre conosco. E lembrando uma outra grande coisa, que eu ouvi isso de um professor de escola bíblica dominical já faz alguns anos lá em Curitiba. Ele disse o seguinte: o pior das injustiças não é sofrê-las, o pior das injustiças é cometê-las. Então, meu irmão, lembre-se, o Senhor está cuidando de você. E se alguém está querendo lhe causar mal, fique sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é Senhor da história e a nossa história, ela está sendo escrita pelo Senhor. Não importa o momento que nós estamos passando, o Senhor está conosco e está escrevendo a história da nossa vida. Meu irmão, que o Senhor o abençoe, minha irmã, que o Senhor a abençoe. Domingo que vem, dia 18 de setembro, nós estaremos de outubro, eu estou querendo atrasar o ano, né? Tanta gente querendo que esse ano passe rápido. Então, domingo que vem, dia 18 de outubro, nós estaremos de volta aqui com mais um personagem bíblico e nós vamos ver o que nós temos a aprender com ele para a nossa vida prática, para a nossa caminhada com o Senhor. E então, enquanto não chega domingo que vem, deixo aqui o meu abraço para todos vocês, desejando a todos vocês uma semana abençoadíssima e mantendo sempre na memória: o Senhor está conosco em todo o tempo. Um grande abraço e até domingo que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos.